Se você é uma pessoa que tem um grande potencial dentro de ti, que você sabe que você vai ser e que vai ter coisas grandiosas, mas ao mesmo tempo você não tá chegando onde é que você quer, você sente que parece ter uma coisa invisível que fica te segurando, esse vídeo é pra você. Então já vamos direto ao ponto. Isso é como se você tivesse um vidro invisível em volta de você. É um vidro que você se esforça, faz as coisas que têm que ser feito, mas ao mesmo tempo, todas as vezes chega e bate no mesmo lugar e você não entende, você observa, você não sabe o que você tem que fazer diferente. Isso significa, sabe o quê? Que você tem crenças limitantes. E todo mundo, em algum nível, tem crença limitante. Não importa o tanto que a pessoa cresça na vida, ela sempre vai ter alguma coisa que está limitando ela a subir para o próximo nível. E a crença limitante é como se fosse um vidro em volta de você, que você se esforça, que você faz tudo que tem que fazer e ao mesmo tempo você bate lá. A crença limitante, ela se manifesta como um bloqueio na sua vida, como uma voz que diz o que você pode ou não fazer. São verdades que você acredita que falam sobre você, que falam sobre os outros, que falam sobre o mundo ao seu redor. Quero que você entenda que as crenças limitantes, elas são formadas de 2 formas, né. Geralmente surgem na infância, né, tanto faz a época você pode sempre adquirir crenças limitantes e sempre você pode se desfazer dessas crenças, né. Mas geralmente essas crenças são lançadas na infância. E a primeira forma dela é a repetição. Imagine que você, na sua infância, você era criança lá, você estava lá brincando de boa, e você sempre deixava tudo muito bagunçado, você sempre deixava os ursinhos espalhados pelo quarto inteiro, seus brinquedos, seus carrinhos, tudo ficava bagunçado por todo canto. Você sempre tinha coisas bagunçadas no seu quarto e seus pais sempre chegavam lá e falavam assim: "Meu Deus, filho, tudo é bagunçado aqui. Você sempre deixa o seu quarto uma bagunça, você não consegue se organizar nunca". E isso aconteceu na sua infância, aconteceu na sua adolescência, e eles foram repetindo isso, você crescendo, mas a repetição continuava sendo a mesma. Então, hoje em dia, quando você tenta se organizar em alguma coisa na sua vida, essa crença tá ali. Não, você é bagunceiro mesmo, você não consegue se organizar. Não, você não adianta tentar organizar suas finanças, porque você é bagunceiro mesmo, desorganizado. Essa crença, ela foi criada lá atrás e hoje em dia ela continua te acompanhando. E agora imagine também que você está na frente da sala, você é criança ainda, você tem lá 10 anos, 8 anos, você está lá na frente da sala e você vai apresentar um trabalho, e você, na hora de apresentar, você erra uma palavra ou gagueja, fala a gente fica tímido na hora que quando a gente é criança, né, então acaba que você ficou tímido e errou uma palavra, e todos ao seu redor riram de você, então ali já tem uma sementinha plantada. E depois de um tempo, às vezes você está em algum lugar, você é criança ainda e alguém fala: "Nossa, como você é envergonhada, como você é tímida". E você não entendendo o quanto isso tem quando a gente é criança, a gente não tem muita clareza de nada dessas coisas, né, você simplesmente aceita aquilo ali, então se tivesse sido regada essa semente, então foi plantada lá, depois foi regada, e foi regada mais vezes durante o decorrer da sua vida, e hoje em dia você quer gravar um vídeo para vender o seu produto, hoje em dia você quer gravar alguma coisa, ou quer falar em público, você tem medo de falar no microfone, você tem vários bloqueios, porque você tem essa sementinha, que você tem medo de passar vergonha se você errar alguma coisa, mas hoje em dia isso não tem mais nada a ver com você. Isso foi uma semente que foi plantada, foi regada muitas vezes e hoje você tem que lidar com isso. Então essa é outra crença limitante que pode ser que você tenha. Então esse é outro exemplo de uma crença limitante que você pode ter. E os mais polêmicos que todo mundo já ouviu falar é que dinheiro não dá em árvore, que rico não vai para o céu, e tem que dinheiro é um problema, e você começa a escutar várias coisas em relação ao dinheiro. Então toda vez que você pensa em melhorar a sua vida, você também tem essa crença ali: "Não, mas dinheiro é a raiz de todos os males". Tem tantas coisas que a gente escuta quando a gente é criança, que acabam sendo sempre alimentados no decorrer da nossa vida, e depois que você é adulto, você não consegue melhorar a sua vida por conta de ter esses bloqueios dentro da sua mente. Isso é uma crença limitante que foi feita através das repetições. E agora, a segunda forma que as crenças podem ser instaladas é por alto impacto emocional, ou seja, uma emoção muito forte. E quando que você pode ter criado essas emoções tão fortes e que podem estar te acompanhando até hoje? Eu vou te dar alguns exemplos também. Imagine que você está na sua escola, muitas crenças que a gente tem foram formadas na escolas, foram formadas por nossos pais, por todas as coisas assim, todos os adultos que estavam ao nosso redor, todas as pessoas que influenciavam a nossa vida, elas geralmente nos instalaram crenças. Claro que elas também não têm culpa disso, elas também não aprenderam algo diferente sobre isso, mas hoje em dia você tem o poder de mudar. Então, imagina que você é criança também, você tá na escola, você estudou, né, fez uma matéria muito difícil, fez uma prova numa matéria muito difícil, você chega em casa e você chega muito feliz e animado porque você tirou um 8 e essa prova foi muito difícil, você se esforçou demais.
você chega lá com nota 8 e mostra para os seus pais, e seu pai falou com tanta frieza com você: "Nossa, mas pelo menos um 10, você estudou tanto pra isso, e você só tirou 8". E daí você e aquilo ali causa um impacto muito grande. Depende de como que você está no momento, aquilo ali pode causar uma crença muito forte em você. Então não precisa repetir isso muitas vezes, uma vez só já pode ter criado uma crença, e você hoje em dia você pensa: "Tudo que eu faço não tá bom". Às vezes você tem a crença do perfeccionismo, né, que sempre tem que fazer algo pra melhorar, e isso não tem sentido na nossa vida adulta hoje. Você faz isso é por conta que você está com essa crença ainda instalada em você. Então você se torna muito exigente com você mesmo e, na verdade, isso não tem sentido hoje. Outras formas de ser instalada por alto impacto emocional também é quando às vezes você é criança e às vezes os seus pais, quando vão te educar, às vezes, te dão uma surra e gritam com você algumas coisas enquanto te dão uma surra. Essas coisas assim também geram alto impacto emocional, ou até mesmo você passa uma vergonha muito grande em algum lugar, e essas coisas todas elas vão criando alto impacto na sua vida. E isso também, geram crenças. Nini, eu já me identifiquei com essas crenças que você falou, algumas ali eu sei que eu tenho, mas e se eu tiver outras, como é que eu faço? Porque existem infinitas crenças limitantes, né. Não vai ser só essas que eu falei, pode ser formada de muitas formas, então a gente tem muitas crenças, né, todo mundo tem muitas crenças, isso deve ser tirada. E como que eu faço para identificar essas crenças? Então eu quero que você pegue um caderno, uma caneta, se você puder, ou até mesmo um bloco de nota do celular, algum lugar que você possa anotar e comece a identificar quais áreas da minha vida eu sinto que eu estou travada, e você começa a anotar ali, são as áreas que você sente que você está travada. Aí depois você embaixo escreve assim: "Quando eu tento mudar essas coisas, que pensamento que vem à minha cabeça? Ah, que eu não sou capaz". Quais são os pensamentos? Começa a escrever ali embaixo quais são os pensamentos que vêm à sua cabeça. Depois você escreve assim: "Qual foi a primeira vez que eu ouvi isso?". Aí você deixa o seu cérebro te mostrar, né. "Ah, foi lá na minha infância, aconteceu isso lá na sala". Você vai começar a lembrar, você vai começar a lembrar das coisas, isso o seu subconsciente faz. E outra coisa, ao final disso tudo, você pensa assim: "Se o meu amigo falasse que ele não é merecedor de alguma coisa, que ele não é capaz de alguma coisa, o que você falaria para o seu amigo?". Então essas coisas você tem que começar a falar pra você também. Comece a te dar conselhos como se fosse teu amigo, porque às vezes a gente se trata tão mal, a gente aceita coisas tão ruins na nossa vida que se fosse pra outra pessoa, você falaria: "Não, isso não tá certo, isso você merece coisa melhor". Então comece a te tratar como seu melhor amigo. E sim, você pode ressignificar essas crenças não são uma sentença na sua vida, elas são apenas historinhas que o seu subconsciente fica contando pra você o tempo inteiro. Então você pode mudar essas histórias. Muitas vezes você nem pensa que isso que você está pensando é algo ruim ou que é algo que alguém colocou na sua cabeça, você simplesmente aceita, mas são coisas que outras pessoas instalaram em você, na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta também. Tem até uma frase que é muito boa sobre isso, que fala assim: "Você não é o que fizeram com você é aquilo que decide fazer com aquilo que fizeram com você". Então isso é muito importante e nisso tem até uma metáfora que fala assim, uma vez um cara foi falar com um homem que morava debaixo da ponte, e ele falou assim: "Mas por que você tá morando aqui debaixo da ponte? O que aconteceu com você?". "Não, sabe por quê? Quando eu era criança, meu pai, ele era alcoólatra, e ele batia na gente, batia na minha mãe, então hoje em dia eu sou assim, porque eu não tive muita oportunidade na minha vida e tals". Aí ele vai lá e pergunta para o irmão dele, que é um empresário muito bem-sucedido, e fala assim: "Nossa, mas o que aconteceu contigo que você tem esse sucesso todo?". "Não, sabe o que que é? É que meu pai, ele era alcoólatra, ele não cuidava muito bem da gente, ele fazia coisas ruins com a gente, e eu decidi fazer uma coisa diferente na minha vida. Eu decidi não aceitar isso pra minha vida. Então hoje em dia eu tenho esse sucesso, eu cuido bem da minha família, pra mim não ser igual ao meu pai". Então ali a gente se vê como que a mesma criação pode às vezes ter impactos diferentes até na mesma família, em 2 pessoas da mesma família. A situação pode ter vários impactos diferentes em cada pessoa. Então ali você tem que decidir o que realmente você quer levar consigo mesma, né. O que você quer, ter de significado com as coisas que aconteceram com você. Então a primeira coisa, você identifica a sua crença, depois você se pergunta: "Essa crença é 100% verdadeira ou eu que dei um significado errado pra ela, talvez?". Depois disso você começa a substituir por crenças que você quer instalar em você mesmo. Por exemplo, se você sente que você é bagunceiro até então, você dá uma pausa nisso, quando vier um pensamento assim, você bloqueia ele, deixa ele de lado e começa a pensar: "Não, eu sou organizado, eu consigo fazer tudo que eu quero", e você começa a falar palavras boas sobre você. Essa é uma das formas mais fáceis que tem pra gente mudar as nossas crenças. E se você se identificou com alguma coisa que a gente conversou nesse vídeo e quiser deixar um relato aqui embaixo pra ajudar outras pessoas também, agradeço e até o próximo vídeo.